E chegamos à 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro agora entra de recesso por causa da data FIFA, então a gente resolveu fazer aqui um balancete, mais ou menos, do que aconteceu até agora. Na verdade, a gente vai fazer uma projeção para o título do Campeonato Brasileiro. E eu não estou falando somente de Botafogo, eu estou falando de projeção para o título do Campeonato Brasileiro. Mas é depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês aqui, logo depois, né, do final da 10ª rodada, a gente começando, então, agora o período de recesso. O Botafogo vai ficar uns 4 dias, mais ou menos, de recesso. O próprio Luiz Castro falou na entrevista coletiva, né, que o que a equipe do Botafogo mais precisa nesse momento é descanso. E acredito que seja também a realidade da maioria dos jogadores, né, das principais equipes do Brasil, né, todo mundo vindo aqui de uma maratona insana, na verdade, do famoso calendário brasileiro, que é o famoso calendário de moer futebol, né, que a gente costuma dizer. E como o Botafogo não tem nenhum jogador a serviço da seleção brasileira, todos os jogadores do Botafogo terão seu merecido descanso, e aqueles jogadores também que estavam precisando, né, voltar de contusão ainda ganham aí mais alguns dias, são 10, 11 dias, né, se eu não me engano. O Botafogo volta a jogar somente na outra semana, né? Isso é boa notícia, sim, tá? Porque, assim, não é só o Botafogo que vai descansar, as outras equipes também vão. Mas, no nosso caso, no caso do Botafogo, nosso elenco resistiu muito bem a toda essa maratona. Foram 2 meses insanos, né? Abril e maio, que colocaram, por exemplo, 18 jogos, né, em 60 dias, uma média de um jogo a cada 3 dias. Embora o Luiz Castro diga, né, que o melhor treinamento é o jogo, tudo bem, pode até ser, mas o desgaste também é muito maior. E aí a gente começa a perder muitos jogadores, né? Enfim, foram 10 rodadas, o Botafogo se manteve líder dessas rodadas, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil, o Botafogo permanece ainda em 2 campeonatos, e eu vou falar mais ou menos aqui, esse vídeo, na verdade, ele vai trazer, eu vou trazer as estatísticas aqui, vou trazer alguns números, e pode ser que esse vídeo fique um pouquinho mais longo do que normalmente fica, tá? Eu quero lembrar para vocês que hoje, né, hoje à noite, a gente teria o DNA RB, porém, em virtude do Dia dos Namorados, e aí os queridos da bancada aqui, né, terão seus compromissos com as suas respectivas digníssimas, né, digamos assim. Então, DNA RB fica para terça-feira, né? Vai ficar para terça-feira ao invés de segunda-feira. Então, hoje, o conteúdo principal da RB que vocês vão ver por aqui é esse aqui que eu vou colocar. Por isso que eu vou, inclusive, me dar o direito de fazer ele um pouquinho mais longo. Então, é para você assistir com calma. É um conteúdo que você pode assistir hoje, que é segunda-feira, você pode assistir amanhã, você pode assistir depois. Até, por exemplo, começar a 11ª rodada, ele vai estar muito válido ainda, beleza? É isso que é importante. Então vamos lá. Porém, antes de eu começar a falar desses números, eu quero pedir para você aí, então deixa seu like, né? Porque eu costumo brincar aqui de like preventivo, porque isso já ajuda bastante a plataforma a entender que o conteúdo aqui é de qualidade, acabar espalhando nossos vídeos, nossos conteúdos com uma quantidade cada vez maior de pessoas que chegam aqui pela primeira vez. E quando essas pessoas chegam aqui pela primeira vez, elas se inscrevem na Rádio Botafogo. Olha a notícia. Outro dia a gente passou de 50 mil inscritos. Outro dia, estava comemorando aqui 50 mil. Já passamos de 50.200 inscritos. Né? Uma velocidade, um ritmo alucinante, delicioso, gostoso pra caramba de ver. Foguete não tem ré, a Rádio Botafogo crescendo cada vez mais. Agora, eu quero pedir para você o seguinte: se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar o nosso trabalho, você pode ser membro aqui da Rádio Botafogo. Você encontra 5 planos de membros diferentes aí. É só você clicar na abazinha de membros que você vai encontrar um perfil que vai, com certeza, se encaixa aí no seu bolso. Você pode se tornar membro da Rádio Botafogo por menos de R$5, gente. E esses vídeos de qualidade aqui, né, com esse conteúdo que a gente traz para você aqui, a gente vai ter cada vez mais condições de conseguir mantê-los no ar, conseguir trazer para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a conversar. 10ª rodada. Como é que terminou, na verdade, a 10ª rodada, né? Eu vou colocar aqui na tela para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro do jeito que ele terminou na 10ª rodada. O Botafogo à frente, né, com 24 pontos, o Palmeiras em segundo com 22, o Flamengo em terceiro com 19, o Atlético Mineiro, que aliás, né, surpreendentemente, o Kudê pede demissão,
ainda no vestiário. E, né, por incrível que pareça, o time no G4 era vice-líder até o final da rodada, e o Kudê pede para sair, né, pede demissão. Então o Galo aí, né, com uma situação inusitada, né, bem inusitada, sem técnico, né, então para os próximos jogos aí, vamos ver o que vai acontecer. Fluminense em quinto com 17, Grêmio em sexto com 17 também, isso aí fecha o G6. Logo em seguida, o Atlético Paranaense com 16, o São Paulo, né, com 15, Cruzeiro 14, o Internacional com 14 também, Fortaleza 14, Bragantino 14. A turma dos 14, né? Olha quantos clubes aí, são 4 clubes com 14 pontos, que a gente vai chamar de faixa intermediária, que é a faixa da Sul-Americana fechando com o Santos com 13. Né? A faixa da Sul-Americana hoje está indo mais ou menos até o Atlético Paranaense. Aí todo mundo fala, mas não são 8 vagas para Libertadores? Não, ano passado foi, ano retrasado também foi, mas para que isso aconteça, os clubes brasileiros precisam vencer, né? Precisam ser campeões da Libertadores ou campeões da Sul-Americana, né? Ou então clubes que estejam disputando essas finais estejam também muito bem qualificados no Campeonato Brasileiro, né? Bom, enfim, e aqui fora da zona da Sul-Americana, que a gente chama de limbo, né? O Cuiabá, o Bahia e o Corinthians. Cuiabá com 12, Bahia com 9, Corinthians com 9. E o Z4, né? Aqui liderado pelo Goiás, seguido pelo América Mineiro. Depois o Vasco, numa situação muito complicada, com 6 pontos. E o Curitiba. Então, o Curitiba, realmente o Curitiba está numa situação alarmante, catastrófica aqui, com 4 pontos, precisando vencer desesperadamente. Assim terminou o Campeonato Brasileiro na 10ª rodada. Assim terminou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então vamos lá. Eu estou me baseando aqui, tá? Para mostrar esse estudo aqui que eu fiz, eu estou me baseando nas estatísticas, nos dados fornecidos pela UFMG, pela Universidade Federal de Minas Gerais, que coloca lá as estatísticas de probabilidade de pontuação para campeão, probabilidade de times de serem campeões e tal. Porém, antes de olhar nessas estatísticas, eu quero mostrar para vocês um pouco do retrospecto do Campeonato Brasileiro nos últimos anos, de 2017 para cá. E por que eu faço esse corte de 2017 para cá? Porque o Campeonato de 2017, só ajeitar meu fone aqui, que é o retorno, o Campeonato de 2017, de certa forma, trouxe um Corinthians campeão, que fez uma campanha no primeiro turno muito parecida com essa campanha do Botafogo também, de ganhar muitos jogos em sequência. Então, por isso que eu estou pegando a tabela de 2017. Então, vou botar ela aqui na tela para vocês. Tá? O Corinthians foi campeão naquele ano, agora prestem muita atenção na pontuação de campeões. Tá? O Corinthians foi campeão naquele ano com 72 pontos. O vice foi o Palmeiras com 63. Né? Olha que interessante, o quinto colocado foi o Cruzeiro com 57. Olha que pontuação baixa para um quinto colocado. O campeonato de 2017 teve pontuação muito baixa. Então vem 2018, né? E você tem o Palmeiras campeão com 80 pontos, já colocando 8 pontos a mais do que o campeão Corinthians no ano anterior. Agora, chama atenção aqui, eu quero voltar na 2017, olha a quantidade de derrotas do Corinthians. O Corinthians venceu 21, mas perdeu 8, empatou 9. Já o Palmeiras, quando foi campeão com 80 pontos, venceu 23, empatou 11 e só perdeu 4. Olha que coisa impressionante, né? Como perde pouco o Palmeiras, principalmente quando o Palmeiras está bem, organizado, né? Lembrando que esse aqui era aquele time estrelado do Palmeiras, né? Aquele timaço que o Palmeiras tinha. Aliás, o Palmeiras de lá para cá só fez timaço. 2019 foi o maior ponto fora da curva que a gente pode dizer, porque realmente a campanha do Flamengo aqui vai ser difícil de qualquer clube igualar, né, nos próximos tempos, nos próximos anos. Aqui o Flamengo foi campeão com 90 pontos, uma diferença de 16 pontos para o vice-campeão Santos, e o Palmeiras, que também terminou com a mesma pontuação do Santos, com 74. Olha a quantidade de derrotas do Flamengo também, 4. Olha a quantidade de derrotas do Palmeiras, 4. Todos os dois, né, de 80 para 90 pontos. Ou seja, se você quer ser campeão, né, dentro dessa faixa dos 80 aos 90 pontos, é extremamente importante, né, lembrar que você precisa, né, perder muito pouco. E o Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, nessas duas campanhas, só perderam 4 vezes, tá? Aí vem o ano de 2020, que é o ano da pandemia, futebol da pandemia, né? Que é aquela coisa do futebol
né, jogado em portões fechados, com muitas restrições sanitárias, times voltando, por exemplo, times que não fizeram, na verdade, nenhum time fez pré-temporada naquele ano, né? Então você já tem um campeonato, por exemplo, de um nível muito mais baixo, né? E o Flamengo sendo campeão com 71 pontos e o vice-líder internacional. Campeonato aqui bem controverso, porque por questões de arbitragem, né? O Internacional reclama, na verdade, até hoje. Olha o número de vitórias do Flamengo: 21 vitórias, tá? E 9 derrotas. 9 derrotas. Vou voltar aqui na tabela: 2017, 21 vitórias do Corinthians. 2018, 23 vitórias do Palmeiras. 2019, 28 vitórias do Flamengo. Isso é muito fora da curva. Agora, a normalidade é essa. 2020, 21 vitórias do Flamengo. Aí vem 2021 com o Galo, né? O Galo também faz um campeonato bem fora da curva e é campeão com 84 pontos, com apenas 6 derrotas, né? E com 26 vitórias. Olha que coisa interessante. O Galo foi um time que empatou muito pouco, perdeu mais do que os times anteriores, né? Os campeões anteriores, perdendo um pouquinho mais, mas vencendo mais também, né? A quantidade de vitórias do Galo só ficou abaixo realmente da campanha de 2019 do Flamengo. Então 84 pontos foi coisa pra caramba, né? E aí a gente chega no ano passado, onde o Palmeiras também é campeão, com 81 pontos, né? E olha só que coisa impressionante, mais uma vez, 3 derrotas apenas do Palmeiras e foram 23 vitórias. Tá naquela média ali, de 21 a 23 vitórias, a chance de você ser campeão é muito grande. Só que o detalhe, né, o que faz muita diferença é perder pouco. Parece uma coisa óbvia a gente falar, óbvio, se você perder pouco, você vai ser campeão. O Inter foi o vice-líder aqui, com 5 derrotas apenas, uma delas, inclusive, para o Botafogo, naquela derrota na batalha do Beira-Rio. Perdeu muito pouco, perdeu, inclusive, menos do que o campeão Atlético Mineiro no ano seguinte, e mesmo assim ficou, né, com o vice-campeonato. Por quê? Porque ganhou menos jogos, ganhou 20 jogos, empatou muito, 13. Né? Então essa pontuação aqui de empates, né, acabou prejudicando muito. O óbvio a se dizer aqui é que você precisa sempre ganhar muito, empatar quando possível e perder somente quando for completamente evitável, tá? Bom, isso aqui é o retrospecto. Desses últimos campeonatos, eu estou colocando aqui para vocês, eu coloquei para vocês na tela 6 campeonatos, tá? Desses 6 campeonatos, apenas 2, o campeão ficou com uma pontuação dentro de 70 pontos. Foi aquele campeonato lá do Corinthians, que foi o campeonato do Carille, que o time ganhava de 1-0 tal, e fez uma campanha excelente no primeiro turno, mas fez uma campanha regular no segundo turno, mas com sprint final nas últimas, 6, 7 rodadas, conseguiu garantir o título. E o campeonato da pandemia, né, que foi o campeonato do Flamengo. Então, assim, a gente tem duas situações muito atípicas. O normal seria as equipes fazerem sempre mais de 80 pontos para serem campeões. Agora que eu vou entrar nos números da UFMG para vocês aqui. Segundo a UFMG, e a gente precisa... Vou botar 2 cálculos aqui para vocês. Antes de mais nada, é importante lembrar, a meta do Botafogo no começo do ano era a classificação para Libertadores, tá? Então, a classificação do Botafogo nesse momento, a colocação do Botafogo como líder do campeonato nesse momento, ela está acima, inclusive, da expectativa do próprio Botafogo. Isso significa que a pontuação para Libertadores, segundo a UFMG, tá? Para você garantir a pontuação, né, para você garantir vaga na Libertadores, você precisa chegar nos 66 pontos, para ter 100% de chance. Mas a gente sabe, né, que ali na faixa dos 64, tá vendo ali, ó, 64, 65, até 63, onde você tem 99,98, alguma coisa ali, isso aqui já pode garantir Libertadores, porque... por que garantir a Libertadores? Porque a gente ainda pode ter Libertadores, inclusive, até o G8. E esse número aí que vocês acabaram de ver é a pontuação que a UFMG acredita até o 4º colocado. Então, se o Botafogo terminar com mais ou menos 66 pontos, né? 66 pontos ali na 4ª colocação, 65 pontos na 4ª colocação,
o Botafogo está classificado para a Libertadores. Para isso, o Botafogo precisaria fazer mais 42 pontos a título de hoje. O Botafogo terminou a 10ª rodada com 24, tá? Então, assim, a classificação para a Libertadores do Botafogo tá muito bem encaminhada, né, para falar a verdade. E aí é o que mostra aqui esse outro quadro da própria UFMG, onde o Botafogo teria hoje 85,2% de possibilidade, de probabilidade de classificação para Libertadores. Então a gente está muito próximo de atingir já a meta, né? Pode ser que essa meta seja atingida, e já vou falar isso daqui a pouquinho, pode ser que essa meta seja atingida no final do primeiro turno, tá? Quer dizer, a meta, né? Óbvio que não, mas a gente deixa muito bem encaminhado no final do primeiro turno. E aí você vê o Palmeiras com 77%, o Flamengo com 56,2%, o Galo com 51,8%, o Grêmio com 48,4% e o Fluminense com 46,5%. É bom a gente lembrar sempre que os números aqui, às vezes, são um pouco frios. O Atlético Mineiro com 51,8% está baseado naquilo que o Atlético fez até agora. Mas isso aqui, nesses números aqui, não entram, por exemplo, demissão de técnico, crise, entendeu? Como é que vai ser o Atlético Mineiro nas próximas 3 rodadas? Já vai ter um técnico? Entendeu? Como é que vai ser? Como é que a coisa vai se desenhar? Então, tem muitas variáveis aqui que a gente precisa considerar. Depois vem a questão da classificação, da pontuação para campeão, tá? Agora eu quero chamar a atenção de vocês, que agora o cálculo fica muito, muito sério. Pontuação para campeão, segundo a UFMG, é essa aqui. Para você ser campeão, deixa eu tirar o banner aqui, rapidinho. Para você bater campeão, né, em 2023, o clube precisa chegar a 86 pontos, tá? Com 86 pontos não tem jeito, vai ser campeão. Isso baseado nas pontuações atuais da 10ª rodada. Então, quem bateu 86 é campeão. A gente pensa, 86, é ponto pra caramba, né? Se a gente, vamos lembrar? Vamos voltar um pouquinho aqui naquela projeção das tabelas, os últimos campeões. Olha lá, o Palmeiras com 81, Galo com 84, Flamengo com 71, Flamengo 90, Palmeiras 80 e 72. Ou seja, ninguém fez 86 pontos. Com exceção do Flamengo, ninguém fez 86 pontos. Né, para garantir esse 100%. Opa, deixa eu colocar aqui. Para garantir esse 100%. Ninguém fez. Então, assim, quando eles colocam que o 100% é 86, eles estão jogando a margem lá para cima mesmo. Eu aqui, Társilo, acredito que o campeão de 2023 deva fazer algo em torno de 83 e 84 pontos. Isso é só um achismo meu, tá? É só um achismo. Também muito baseado naquilo que os números estão mostrando aqui, tá vendo? A probabilidade de 83 para 84 é 99,99 para os dois, tá? Então, só que o restinho do número ali é praticamente irrisório. Então, com 83 e 84 pontos, a gente pode estar falando do campeão, tá? 85, então, na minha opinião, é campeão. E a chance de título hoje, para os dois, para todo mundo, né? Tá assim, no top 6. O Botafogo aparece com 85,2% de título. Isso na 10ª rodada. Gente, esses números aqui mudam muito. 3 derrotas, por exemplo, derrubam o percentual de qualquer equipe, tá? Eu tô pontuando isso de uma forma bem responsável, bem tranquila, que é para ninguém aí, nenhum alvinegro, se empolgar e já achar que tá com uma mão na taça na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus. O Palmeiras hoje aparece com 77%, a diferença para o Botafogo caiu para 2 pontos apenas, e esse diferencial, essa diferença percentual dos dois aqui, estatisticamente falando, é pequena também. O Palmeiras está menos de uma vitória, né, de distância do Botafogo. O Flamengo com 56,2%, Galo com 51,8%, Grêmio com 48,4% e Fluminense com 46,5%. Então isso é chance de título, tá? A título de hoje, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza? Mas e aí? O que o Botafogo precisa fazer, né, para ser campeão? Qual a distância do Botafogo hoje, né, pro título? Se a gente for pensar bem, de forma bem fria, 60 pontos. Tá? Que é aquele cálculo que eu estava fazendo. 59 pontos, 60 pontos. Da onde que a gente vai tirar isso tudo? E o Palmeiras? 62 pontos. Mais ou menos. E o Flamengo?
O Flamengo tem que somar 67 pontos, 68, né, para bater título, né, até o final do campeonato. Será que vai? Então, assim, cada time, né, vai ter uma projeção. Eu vou pegar só Botafogo e Palmeiras, porque aparentemente são os dois que já se desgarraram, mais ou menos, do grupo do terceiro e do quarto colocado. Então, a campanha do Botafogo para bater título, né, passa por isso aqui. O Botafogo hoje tem 24 pontos na 10ª rodada. O Botafogo precisa, na minha opinião, nos meus cálculos aqui, para estar forte na briga, para estar mantendo mais ou menos, o aproveitamento do Botafogo hoje é de 80%. Para estar forte na briga, precisa chegar nos 45 pontos no primeiro turno. Ou seja, o Botafogo ainda tem que arrumar mais 21 pontos nos 9 jogos restantes ainda do primeiro turno. E que jogos são esses? E onde que a gente tem probabilidade aqui de conseguir esses 21 pontos? Contra o Cuiabá fora. É uma equipe muito bem armada, é uma equipe que é perigosa, não terá o Daverson contra o Botafogo, e aparentemente o Botafogo deve ter o retorno de praticamente todos os seus jogadores, com exceção talvez do Danilo Barbosa, mas que já estava treinando, que já estava preparado para voltar. E o Marçal também, que não deve voltar ainda, né, nesse jogo. Então, eu conto com uma possibilidade de vitória boa do Botafogo contra o Cuiabá, embora não esteja dizendo que seria um jogo fácil. Mas é jogo fora, e o Botafogo vai precisar vencer fora se quiser bater esses 21 pontos fora. Contra o Palmeiras, né, aqui sim, o jogo talvez mais esperado do primeiro turno, e a gente joga fora, joga no Allianz, num lugar onde o Palmeiras não perde há não sei quantos anos, não sei quantos jogos, né? A questão é que esse time do Palmeiras não perde, gente. Esse time do Palmeiras não perde. O Palmeiras perdeu 8 pontos até agora no Campeonato Brasileiro, só com empates, entendeu? Esse time não perde. É impressionante. Foram 4 empates do Palmeiras até agora. Continuando aqui, o Botafogo depois pega o Vasco em casa, o Vasco nessa crise danada, né? E com o Barbieri balançando. Dentro desse intervalo de tempo, a gente não sabe como é que a 777 vai agir, né? Com o Barbieri se mantém, o Barbieri se troca, a gente não sabe como é que vai ser. Depois a gente pega um Grêmio que dentro dos seus domínios é bem mais forte do que fora. O Grêmio que perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro por 3-0, num jogo que poderia, inclusive, ter sido até mais, na minha opinião. Depois a gente pega o Bragantino em casa. Esse é um jogo que a gente também precisa, né, se impor e fazer aquilo que o Botafogo tem feito, né, em casa. Depois a gente pega um Santos fora também, que vem numa fase também muito estranha, né? O Santos que na 10ª rodada empata com o Curitiba em Curitiba. E realmente está difícil engrenar lá, mesmo agora com a parada, com esses dias aí de descanso. É difícil a gente ver o Odair Hellmann conseguindo tirar um coelho da cartola e fazer com que o Santos seja uma equipe muito competitiva. Mas jogar na Vila é sempre muito complicado. Depois a gente pega o lanterna do campeonato, que é o Coxa, no estádio Newton Santos também. Aqui a gente não pode negociar, a gente tem que ganhar. Não tem como negociar. A gente pega um Cruzeiro que está no meio da tabela, mas a gente está vendo um Cruzeiro que é bem surpreendente, que a gente não esperava que o Cruzeiro fosse estar fazendo a campanha que está fazendo agora, e está fazendo uma campanha muito legal. E por fim, a gente fecha com o Internacional nos nossos domínios, a gente fecha com o Internacional no Newton Santos, que é um jogo que a gente precisa vencer. Ou seja, de todos esses jogos que estão restando aqui, vou voltar a tabela aqui, de todos esses jogos que estão restando pra gente, a gente ainda tem mais 4 jogos em casa. Vasco, Bragantino, Curitiba, Internacional. Ou seja, se a gente vencer, né, todos esses 4 jogos em casa, né, a gente teria mais 12 pontos. Da onde que a gente tira mais 9? A gente vai precisar ganhar fora, né, contra o Cuiabá, né, eu diria que a gente precisa ganhar contra o Cuiabá, aí já seriam 15, ganhar do Santos também, aí seriam 18, e a gente tem que dar um jeito aí, né, de arrancar uma vitória desses outros 3 jogos que eu considero 3 jogos bem mais difíceis, né, que é Palmeiras, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Pelo menos um desses jogos mais difíceis o Botafogo precisa vencer. E o Palmeiras, né? Será que tá mais fácil? Será que tá mais difícil? Dá uma olhada aí pro Palmeiras. O Palmeiras tem 22 pontos na 10ª rodada. Também estou colocando a mesma régua para eles fazer 45 pontos
né, para brigar para chegar nos 85 pontos ali no segundo turno. Faltam 23 pontos, na verdade, ou seja, para o Palmeiras faltam, né, mais pontos do que para o Botafogo, e os jogos restantes deles são o seguinte: Bahia fora, né? Bahia que está realmente numa situação em que a gente não consegue a gente não consegue prever como é que vai ser, né? A que momento que o Bahia reage. O Palmeiras chegou no Morumbi lotado e conseguiu vencer o São Paulo jogando, inclusive, de uma forma muito consistente, muito bem defensiva, mas partindo para os contra-ataques e aproveitando muito bem. Por que não pode repetir isso contra o Bahia? Claro que pode, né? Recebe o líder do campeonato, Botafogo, em casa. E aqui eu acho que vai ser o compromisso mais difícil do Palmeiras, tá? Aqui eu acho que vai ser o jogo mais difícil do Palmeiras mesmo. Então, pode ser o jogo com uma possível vitória do Palmeiras, que não seria nenhum absurdo, o Palmeiras assume a liderança aqui. Agora, o empate mantém o Botafogo, por exemplo, na liderança, né? Mas é muito difícil. Lembrando que nesse meio tempo aqui o Palmeiras vai ter jogo pela Libertadores também. Isso é uma outra coisa importante, tá? Depois pega o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, realmente ali fica também complicado para eles. Eles recebem o Flamengo, né, no Allianz, e a gente vai ver como é que vai estar esse Flamengo aí, se vai estar realmente ali brigando para entrar no bolo, brigando para chegar ali em cima. Jogo difícil pra caramba também. Depois sai para jogar contra o Inter, né? E o Internacional que também venceu o Vasco, mas não convenceu, né? Aliás, não tem convencido em nada o Internacional. Depois pega o Fortaleza em casa, né? E aí eu acho que aqui eu estou contando que a vitória do Palmeiras aqui, não que sejam favas contadas, mas a probabilidade de vitória do Palmeiras contra o Fortaleza é muito grande. Depois pega o América Mineiro fora, né? Num jogo que, embora o América Mineiro esteja se recuperando, o América Mineiro hoje é um time que está na zona de rebaixamento. Se recuperando, sim, é mais forte também lá no seu estádio, lá no Independência. Inclusive, né, o América Mineiro que na 10ª rodada estava perdendo pro Atlético Paranaense e foi buscar o empate. Então, assim, um empate aqui também não seria nenhum absurdo. O Palmeiras sai para pegar o Fluminense, e aí o Fluminense, né, a incógnita, né? Vai ser aquele Fluminense encantador do Diniz ou vai ser o Fluminense aos frangalhos, né, do Diniz? O Fluminense que perdeu pontos justamente para o Goiás, jogando na Serrinha. Eu previa que o Fluminense fosse perder pontos lá. E fecha o primeiro turno contra o Cruzeiro em casa. E aí é um jogo complicado. O Cruzeiro, por exemplo, empatou com o Flamengo no Maracanã, né? Por que não poderia empatar com o Palmeiras também? Mas a tendência do Palmeiras aí é de vitória. Nos meus cálculos aqui, o Palmeiras conseguiria chegar nos 21 pontos. 21 mais ou menos ali, 21, 19. Ou seja, ficando abaixo daquela previsão que eu acho que o Palmeiras precisaria fazer para poder bater a pontuação do primeiro turno. Então, assim, se a gente for olhar para a pontuação do primeiro turno, o ideal seria bater 45 pontos. Mas eu acho que nem Botafogo e nem Palmeiras vão bater os 45 pontos, tá? Então, por isso que eu acho que é cabeça a cabeça, jogo a jogo mesmo, as duas equipes. Lembrando, o Botafogo tem uma ligeira vantagem por estar disputando apenas 2 campeonatos a partir de agora. E o Palmeiras ainda disputa os 3, disputa a Copa do Brasil, disputa a Libertadores e disputa o Campeonato Brasileiro, sendo que o Palmeiras parece priorizar a Libertadores, pelo menos isso é um entendimento interno lá dentro do clube, né? E isso pode, de alguma forma, beneficiar o Botafogo em algum momento, quando o Palmeiras talvez resolva rodar o seu elenco e isso pode, de repente, acarretar em perda de pontos. Mas para ser muito sincero, tá? Muito sincero mesmo, eu acho que hoje, no futebol brasileiro, pela consistência, pelo tempo de trabalho, a equipe a ser batida é o Palmeiras, não é o Botafogo. O Botafogo talvez seja o maior desafiante ao título do Palmeiras, mesmo com o Botafogo a 2 pontos à frente, hoje do Palmeiras. Foi extremamente importante colocar um pouquinho de gordura na frente. Agora, lembrando, tá? O principal objetivo do campeonato, o principal objetivo do Botafogo no Campeonato Brasileiro é a classificação para Libertadores. Isso foi dito lá no começo do campeonato. E a probabilidade da gente alcançar isso, na minha opinião, é muito grande hoje. De novo, a gente precisa pensar jogo a jogo, de ponto em ponto, tá? Extremamente importante manter essa sequência que a gente tem em casa, né? Que a gente coloca
Deixa eu só tomar um golinho de negócio aqui, que a garganta começou a secar. Extremamente a gente conseguir fazer com que o Newton Santos seja mesmo nossa fortaleza, não deixar os adversários jogarem aqui na nossa casa, fazer os pontos que a gente precisa fazer os gols que a gente precisa fazer, mas o mais importante, que eu quero chamar a atenção, é que o Botafogo precisa fazer agora, nos próximos jogos, uma coisa que no ano passado fez e que esse ano ainda, né, tá um pouquinho abaixo, que é conseguir ser o pior visitante possível. Pior visitante para quem está recebendo. O Botafogo, ano passado, conseguiu a pontuação que conseguiu porque venceu muito fora de casa e isso acabou compensando uma campanha muito ruim que fez dentro de casa. Então, extremamente o Botafogo começar a vencer mais fora de casa. A campanha do Botafogo nesse momento é de 50% fora de casa. E um outro detalhe importante, né? Nesse primeiro turno, o Botafogo vai ter feito 10 jogos em casa contra 9 fora. No segundo turno, isso inverte. Então, por isso que eu falo que tá na hora do Botafogo melhorar o seu desempenho fora de casa. Ah, beleza. A gente perdeu pro Atlético Paranaense. Isso aí, né, de certa forma, você pode até dizer que é previsível. Né? Previsível e é possível, não é nenhum absurdo. Mas mesmo que eu queira olhar para frente, esses 3 pontos que a gente perdeu pro Goiás, eu sei que vão fazer bastante falta lá na frente, tá? Ah, tá, mas pô, a gente compensa. Você esperava ganhar do Flamengo no Maracanã? Eu, sinceramente, sim. O Botafogo hoje tem sempre condições de vencer o Flamengo, tanto no Maracanã quanto no estádio Newton Santos. O Botafogo tem, sim, condições de vencer o Flamengo. Assim como eu acho que o Botafogo tem condições de vencer o Palmeiras. Tá, vai ser um jogão. Mas eu quero saber a sua opinião. Eu quero que você coloque aí nos comentários o que você acha, se você concorda, discorda. A UFMG coloca o Botafogo hoje como o maior postulante ao título. Para aqueles que achavam que o Botafogo era o tal do elefante na árvore, né? Vocês vão ter que rever os seus conceitos. Vocês, às vezes, confundem muito, né? Análise com desejo, né? Vocês vão ter que analisar mais, vão ter que olhar para o time do Botafogo. Um outro fator que pode fazer a diferença é a segunda janela, obviamente. Times vão perder jogadores, times vão ganhar jogadores. Pelo que o Textor falou, né, ninguém deve sair, ninguém pelo menos que esteja ali brigando por posições no time titular. A gente deve realmente ter a saída de Piazon, Daniel Borges, né, entre outros jogadores ali, que realmente o nosso elenco hoje está bem inchado, né? Eu acho que pode dar rodagem para o Breno, né? Eu não sei se o Kaique permanece no elenco também. Enfim, o Botafogo realmente precisa. E todo mundo vai falar assim, pô, contratações, a gente precisa de contratações. O Botafogo tem o Diego Hernandes, que já foi contratado, que aparentemente vem treinando muito bem, cantando o Luiz Castro, e possivelmente aparecendo aí uma oportunidade de negócio, né? Como eles gostam de dizer, oportunidade de negócio, apareceu a chance de você contratar um jogador que você não tem que fazer nenhum tipo de investimento, só pagar salário, é uma possibilidade também, a gente não pode descartar essa hipótese, tá? Mas os outros times vão se reforçar e também outros times vão perder. O importante é que o Botafogo se mantenha consistente no campeonato. Gostou? Deixa seu like, se inscreva aqui na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro também. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Desculpa por esse vídeo ter sido um pouco mais demorado, mas é por um motivo nobre, né? Estava gravando, inclusive, no dia dos namorados. Então, feliz dia dos namorados aí para vocês. A gente volta, eu volto a qualquer minuto com mais alguns minutinhos de RB. O DNA RB vai ser na terça-feira ao invés da segunda. Beleza? Grande abraço. Tchau.